Olá, tudo bem? Sou o professor Marco Mantovani, professor de raciocínio lógico aqui do Que Concurso, e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões de associações lógicas, né? O que são associações lógicas? Então, vou explicar rapidinho o que é, vamos fazer alguns exercícios para mostrar como geralmente eu faço, né? Tem várias formas de fazer, talvez você faça de uma outra forma e tal, não tem problema. Eu vou fazer de uma forma que é o jeito que eu sempre faço, e é o jeito que não tem problema nenhum. Não, se você fizer desse jeito, não tem como você errar, né? Só se você colocar aí as informações no lugar errado e tal, mas se você seguir o passo a passo, vai ser bem tranquilo, tá? Vou explicar geralmente como você encontra aí, né? Como geralmente a maioria do pessoal faz, e aí eu explico o jeito que eu faço aí. Beleza? Então vamos lá, associação, né? Questões de associação lógica. Então, rapidinho aqui a teoria. O que é uma associação lógica, né? Ela trata de problemas aos quais prestam informações de diferentes tipos relacionados a pessoas, coisas e objetos fictícios. O que isso quer dizer, né? Ele vai me dar, geralmente, o nome de algumas pessoas, algumas coisas, geralmente, alguma coisa que a pessoa tem, alguma cor de roupa, ou algum objeto, algum animal de estimação, e eu vou relacionar essas informações. Ele vai colocar numa ordem que não necessariamente é a ordem correta. E aí, por associação, eu vou juntando essas informações. Então, a associação lógica é associar diferentes tipos, né, de pessoas, coisas e objetos aí. Então, o objetivo é descobrir o correlacionamento entre os dados dessas informações, ou seja, a relação que existe entre eles. Então, ele vai te dar algumas informações e eu vou relacionar essas informações. Depois que eu relacionar, eu vou ver quais são as informações que estão relacionadas a cada pessoa, a cada objeto, né? Então, eu vou relacionar, vai ter um correlacionamento entre esses dados aí, as informações que ele me deu. Beleza? Não estou entendendo nada. No exercício você vai entender melhor. Então, como que eu sei, né? Agora é fácil porque agora a gente vai estar fazendo questões de associação. Mas na prova, né? Como que eu descubro que é uma questão de associação? Então vai vir assim. Renato, Samuel e Tiago são agentes da Defesa Civil. E estão atribuídos, não necessariamente nessa ordem. Geralmente ele usa isso aqui, né? Ó, não necessariamente nesta ordem, né? Então, não necessariamente nesta ordem. Ou seja, não é porque ele falou nesta ordem que eles estão relacionados. Eu vou ver qual é a relação que tem. Mas geralmente ele vai usar aí que não está nessa ordem. Isso já é um indício que é questão de associação, tá bom? Então, os três aí estão atribuídos não nessa ordem a diferentes setores: resgate, prevenção e assistência. Eles estão lotados em diferentes bases, sendo elas Alfa, Bravo e Charlie. Legal. Sabe-se ainda que... E aí ele vai te dar as informações. Então, o que aconteceu? Ele te deu as pessoas, Renato, Samuel e Tiago. Ele te deu os setores que eles participam ali, né? E ele te deu também as bases de cada um. Só que ele fala que não está nessa ordem, ou seja, cada um pode estar numa ordem diferente. Então, eu vou colocar os três nomes, Renato, Samuel e Tiago. É assim que eu preparo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, Renato, Samuel e Tiago. Deixa eu ver se tinha H ali. Tinha H. Então, três pessoas. E aí eu vou colocar em outras colunas setores e base. Então, vou por aqui, ó, setor, e vou colocar aqui base. Tudo bem? Então, eu tenho essas três informações aqui. E eu vou relacionar essas três informações. Tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é relacionar o Renato com o setor dele e a base dele. O Samuel com o setor dele e a base dele. E o Tiago também. Então, eu sempre faço dessa forma. A primeira informação que eu coloco é sempre o nome, porque eu prefiro começar pelo nome. E as outras eu vou colocando em outras colunas aí. Geralmente, como que o pessoal faz, né?
faz uma tabelinha, eu já vou apagar aqui, ó, mas faz uma tabelinha assim, aí põe nome, setor e base aqui, nome, setor e base aqui. E aí vai colocando assim, né? E vai colocando o xizinho. Ah, aqui não é. Ah, aqui também não é. Pode ser feito dessa forma. Eu não gosto, tá? Eu prefiro fazer usando essa tabelinha, tudo bem? Mas aí você pode fazer do jeito que você preferir. Então eu vou ficar voltando aqui para ver o que ele diz, né? Ó. Então ele fala assim, primeiro, o agente atribuído à base alfa atua no setor de prevenção. Tá, mas eu ainda não sei quem é, então não vou pôr nada. Segunda, o agente Renato não está lotado na base Charles. Então ele não é da Charlie, ou é da alfa ou ele é do Bravo. E ele também não atua no setor de prevenção. Então eu sei que o Renato está em alfa ou Bravo. Então eu vou voltar aqui, ó. O Renato, ele está no setor alfa, desculpa, na base alfa ou Bravo. E o setor dele, ele fala que não é o setor de prevenção. Não é. Se não é o setor de prevenção, então ele vai ser o setor de resgate ou de assistência. Então o setor dele vai ser resgate. Deixa eu trocar aqui. Opa. Vai ser de resgate ou assistência. Vou pôr R e A. Tudo bem? Beleza, é um dos dois aí. Vou para o próximo. O agente Tiago, agora ele fala aqui, ó, o agente Tiago atua no setor de assistência. Então eu já sei que o Tiago é assistência. Então vou lá. Tiago é A. Bom, se o Tiago é assistência, eu já sei que o Renato não vai poder ser assistência. Então sobrou resgate para ele, certo? Boa. Vou voltar aqui agora. Então o Tiago atua no setor de assistência da Defesa Civil. Sendo o fato que os profissionais atuam em diferentes setores da Defesa Civil e estão lotados em diferentes bases. Beleza. Vou voltar, porque essas duas informações aqui, ó, eu já encontrei. Agora eu vou aqui, ó. O agente atribuído à base alfa é do setor de prevenção. Então vamos ver quem é do alfa. O cara de alfa é de prevenção. Bom, sobrou prevenção para esse aqui, né? Para o Samuel. Então, se sobrou para ele, automaticamente ele vai ser do alfa, certo? Se ele é do alfa, o Renato não pode ser. Então, sobrou para o último ali, que é o Tiago Charlie. Beleza? Então, o que eu fui fazendo? Eu fui colocando as informações que eu tinha relacionadas às pessoas e aí fui vendo, ah, esse pode ser este ou este. Ah, esse não pode ser? Fui lá e cortei. Então, de novo aqui, o que eu fiz? Eu comecei pela segunda, que o Renato não é da Charlie e não é da prevenção. Bom, se ele não é da Charlie, ele é de alfa ou beta. Se ele não é da prevenção, ele é de resgate ou associação. Pus ali. A segunda informação que ele me deu é que o Tiago é de assistência. Bom, se o Tiago é de assistência, então eu coloquei o Tiago aqui assistência e eu tirei do Renato ali. Se o Tiago é assistência e o Renato sobrou resgate, para o Samuel sobrou a prevenção. Legal. E aí ele fala que o agente da alfa é de prevenção. Então, automaticamente, se o Samuel sobrou prevenção, ele é de alfa. Se ele é de alfa, o Renato não é alfa, sobrou beta para ele. E aí, como um já tem alfa e um já tem beta, o C de Charlie ficou para o último. Então é assim que eu vou fazendo. Você pode fazer no xizinho e tal, não tem problema. Eu acho assim mais fácil de fazer. Ok? E é assim que eu faço. Acabou. Aí eu vou nas respostas aqui, ó. Aqui a gente tem a letra B, né? Ele fala que o agente Samuel está na base alfa. Voltando aqui, ó. O Samuel realmente está na base alfa. Então, alternativa de letra B, né? Na primeira ele fala que o Renato está na alfa. Não, quem está na alfa é o Samuel. Ele fala que o da Bravo é da assistência. Então, eu vou ver aqui, ó. Bravo é da assistência. Não, Bravo é R, né? Então tá errado. E o último, Charlie está no resgate. Charlie não está no resgate, está na assistência aqui, que seria o Tiago, né? Então só sobrou Samuel na base alfa.
Tudo bem? Então é assim que eu faço. Monto a tabelinha, vou vendo as informações sempre relacionadas ao nome, eu prefiro, mas aí você pode começar com outra informação. Você podia começar pelo setor ou pela base, tanto faz. Eu comecei pelo nome que eu acho mais fácil. Ok? Ah, entendi mais ou menos. Vamos fazer outra aqui? Mesma ideia, ó. Os amigos, Fabrício, Gustavo e Heitor trabalham em uma mesma repartição pública, exercendo profissões distintas. Um deles é analista legislativo, o outro encarregado de compras e licitações e o outro de recursos humanos. Sobre os 3 amigos, considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Então, ele te deu 3 pessoas e 3 funções aí, 3 profissões. E nas perguntas aqui, ele fala assim, né? Nas afirmações, ele fala assim, que Fabrício é mais alto do que Gustavo, é mais baixo que... Então, ele te dá a informação da altura deles, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 3 informações. O nome, a profissão e a altura. Por que altura? Porque um fala que é mais baixo, outro é mais alto. Então, eu preciso saber das alturas deles também, tudo bem? Então, eu tenho Fabrício, Gustavo e Heitor. Então, eu vou pôr aqui, ó. Fabrício, Gustavo e Heitor. Legal. Então, vamos ler as informações que ele me deu. Primeiro, Fabrício é mais alto que o encarregado de compras. Se o Fabrício é o mais alto que o encarregado de compras, quer dizer que o Fabrício ele não pode ser o mais baixo. Tudo bem? Ou ele é o do meio, ou ele é o mais alto. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Para a altura, eu vou colocar aqui, ó, para a altura. Vou pôr uma informação aqui. O mais alto eu vou pôr A, o do meio eu vou pôr M e o mais baixo eu vou pôr B. Tudo bem? Baixo, médio e alto. Legal. Como ele fala aqui na primeira que Fabrício é mais alto do que o encarregado de compras e licitações. Se ele é mais alto que alguém, com certeza ele não vai ser o mais baixo. Ou ele é o do meio, ou ele vai ser o mais alto. Ele não pode ser o mais baixo, certo? Outra informação, se ele é mais alto que o encarregado de compras e licitações, então ele não é de compras e licitações. Ele pode ser de RH ou ele pode ser analista legislativo. Então, ele pode ser analista ou do RH, certo? Por quê? Porque se ele é mais alto que o encarregado de compras, quer dizer que não é ele, né? Ele não é mais alto que ele mesmo. Fechou? Gustavo é analista legislativo. Boa! Então, Gustavo é analista legislativo. Então, sobrou para o Fabrício aqui, né? RH. O outro, que é o Heitor, sobrou compras e licitações. Então, para o Heitor, sobrou compras e licitações. Fechou? Outra informação. Heitor não é o mais baixo dos 3. Então, o Heitor não pode ser o mais baixo. Então, o Heitor é o do meio ou é o mais alto. Então, sobrou para o mais baixo o Gustavo aqui, né? Ó. B é o mais baixo, o Gustavo. E voltando aqui na primeira, ó. Vou voltar aqui na primeira. O Fabrício é mais alto que o encarregado de compras e licitações. Quem é de compras e licitações? É o Heitor. Como o Gustavo é mais alto do que ele, então o Heitor tem que ser o médio e o Fabrício vai ser o mais alto. Corto esses daqui e sobrou isso aí. Tudo bem? Então, essa última parte, o que eu fiz? Eu peguei que o Heitor não é o mais baixo dos 3. Se ele não é o mais baixo, ele é o médio ou ele é o alto, né? Tudo bem? Não pode ser o mais baixo. Então, o Gustavo ficou como o mais baixo. Como o Fabrício é mais alto que o cara de compras, e o cara de compras é o Heitor, né? Se o Fabrício é mais alto que ele, então o Heitor não pode ser o mais alto de todos. O Fabrício vai ser mais alto que ele. Então, o Heitor vai ser o do meio. Beleza? Olhando aqui as nossas respostas, na letra C, o encarregado de recursos humanos é o mais alto. Voltando aqui, ó,
Verdade, né? Ó, o de recursos humanos, que é o Fabrício, é o mais alto. Então, essa é a resposta correta. Olhando o outro, Heitor é o mais baixo. Não, o mais baixo é o Gustavo, né? Fabrício é mais baixo que Gustavo. Não, o Fabrício é o mais alto de todos, né? Então, ele não é mais baixo. E a letra D, Gustavo é mais alto que o encarregado de compras e licitações. Gustavo é mais alto que o encarregado. Não, o Gustavo é o mais baixo de todos, né? Então ele não é mais alto que ninguém. Beleza? É isso. Tranquilo, né? Então, pega a primeira coluna dos nomes, pega as outras colunas com as outras informações que ele te deu e com essas informações você vai associando aí nas colunas certas. Beleza? Boa. Vamos para o próximo. Agora eu tenho 4 pessoas, né? Alberto, Beatriz, Celso e Denise. Eles trabalham em uma empresa de comunicação. Cada um deles exerce uma função diferente. Diagramador, jornalista, locutor e repórter. De novo, não necessariamente nesta ordem. Ele garante para você que não está em ordem, tá? Moram em bairros diferentes e não respectivamente. De novo, não na mesma ordem. Altiplano, Bessa, Manaíra e Tambaú. Tem esses nomes aí. E aí ele fala algumas informações. Então tem Alberto, Beatriz, Celso e Denise. Então eu vou pôr ABCD, certo? Então nos nomes, ó, por aqui, nomes. A, B, C, D. Outras informações que eu tenho é função e bairro. Então por aqui, ó. Função e bairro. Então, vou separar aqui eles em coluninhas, beleza? Vou pegar o azul aqui e vamos para as informações que ele me dá, para as afirmações. É sabido que Beatriz, que está quase sempre em campo reportando, bom, se a Beatriz está em campo reportando, é porque ela é a repórter, né? Então a Beatriz aqui, ó, vou por aqui, é a repórter. Ela já fez serviços em Tambaú, bairro em que mora o diagramador. Bom, então eu sei que a Beatriz não mora em Tambaú. Ela vai morar em A, B ou M, né? Vou pôr as letras aqui também, ó. Ela mora em A, B ou M. Quem quiser colocar o nome do bairro, a função certinha, pode, tá? Eu coloco as letras e pelas letras eu vou me informando aí. Alberto, que não é o diagramador, ele mora no altiplano. Beleza. Então eu sei que o Alberto não é diagramador. Então ele pode ser jornalista ou locutor, né? Então ele vai ser jornalista ou locutor. E ele mora no altiplano. Então ele mora em A. Então eu já sei aqui, ó, que a Beatriz não mora em A. Legal. Continuando aqui. Beatriz, já Alberto, que não é o diagramador, mora em altiplano. Agora de novo, Beatriz, que não mora em Bessa. Legal. Então Beatriz, que não mora em Bessa, ela não é locutora como sua amiga Denise. Opa! Então a Denise é a locutora e a Beatriz não mora em Bessa. Então se ela não mora em Bessa, acabou aqui. Como a Denise é a locutora, o Alberto não vai poder ser o locutor. Então sobrou diagramador, que vai aqui para o Celso. Ok? Denise, a locutora, sabe que a repórter não mora em Bessa. Beleza, isso a gente já sabia. Vamos voltar às informações aqui em cima, ó. A Beatriz já fez serviço em Tambaú, bairro em que mora o diagramador. Então, o diagramador mora em Tambaú. Quem é o diagramador? É o C. Então, ele mora em Tambaú. Sobrou o Bessa para o último aqui. Certo? Vou voltar aqui.
Alberto não é o diagramador, já sabia também. Beleza. Tá vendo que eu vou riscando, ou grifando no caso, né? O que eu já for usando. Por quê? Porque se eu já usei, já coloquei lá na minha tabelinha. Como eu não sabia quem era o diagramador, então eu deixei em branco, né? Como eu não sabia quem morava em Tambaú, tinha deixado em branco. Então eu vou riscando só o que eu coloco na tabela. Por quê? Porque aí depois eu volto, vejo que ainda está em branco. O que está em branco é porque eu não coloquei, porque eu ainda não tinha como colocar essa informação. Alguma coisa estava faltando ali para eu colocar aquela informação. Então, o que eu fiz? Vou grifando o que eu já usei e o que eu não usei eu vou deixando sem grifar. Depois que eu usar, eu vou lá e grifo para colocar na tabelinha. Pus na tabelinha, grifei, acabou. Beleza? Então, vamos ver aqui. Informação, letra C. Por que letra C? A locutora mora em Bessa. A locutora é a Denise aqui, né? Ó. E ela mora em Bessa, tá certinho. Vamos ver as outras, por que não? Primeiro, ou Alberto é jornalista ou ele mora no altiplano. Ele falou que é um ou outro. Como ele é jornalista e mora no altiplano, ele não pode ser ou um ou outro, ele é os dois, né? Então esse aqui está errado por causa da lógica, né? Sempre que eu falo ó, ou pode ser um, mas o outro não pode ser. Como aqui os dois são verdade, isso aqui é uma afirmação falsa, né? Então tá errado. Se tivesse só um ou, ó, se tivesse assim, ó, Alberto é jornalista ou mora em altiplano, aí tá certo. Porque um dos dois estando certo já tá certo. Quando ele coloca um ou aqui, ó, aí isso aqui faz com que a informação fique errada. Por quê? Porque isso é uma verdade, isso também é uma verdade. No ou, verdade com verdade, isso dá falso, né? Tudo bem? Isso a gente vê nas aulinhas aí, quando a gente vê a tabela verdade. Então, esse está errado. Celso não é o diagramador. Ele é, né? Ó, função de diagramador. Então, está errado. Ele é, sim. Beatriz é locutora ou mora em Bessa. Beatriz é repórter e não mora em Bessa. Então, os dois estão errados aí. E a Denise mora em Manaíra. Não, a Denise a gente viu que ela mora em Bessa, né? Então tá errado também. Tudo bem? Então colocando ali, ó, vou até voltar aqui minha tabelinha, ó. Colocando na tabelinha, eu vou colocando as informações que eu tenho, as que podem ser, e vou tirando o que já foi feito. Como só pode ser um de cada, né? Coloco um aqui e um ali, só pode ser um de cada, não pode ser mais. Então, a hora que eu achar a informação em outra linha, aquela linha que estava anteriormente eu tiro. Por exemplo, aqui, né, ó, no Alberto aqui eu tinha colocado que ele podia ser jornalista ou locutor. Só que aí a Denise é a locutora. Bom, se ela é locutora, lá em cima ele não pode ser. É só uma função por pessoa. Então eu corto ali, então sobrou jornalista para ele. Tudo bem? Então eu vou colocando as informações. O que eu uso em outra linha eu vou cortando. Aí eu vou vendo o que sobra ali. Fechou? Então não é difícil, né? Acho que esse é o jeito mais fácil de fazer, transformando em tabelinha aí e colocando as informações. Boa! Vamos para mais um aqui. O Lucas tem 3 irmãos, Enzo, Mateus e Vitor. Então são 4 pessoas, né? Lucas, Enzo, Mateus e Vitor. Vou até colocar aqui já nomes. Vou deixar eles aqui, ó. Lucas, Mateus, Enzo e Vitor. Ah, eu gosto de colocar o nome todo, não tem problema. Eu coloco só as iniciais. Por 2 motivos. Uma para ganhar tempo e outra porque não tem tanto espaço assim na prova para ir fazer, né? Então eu coloco só as iniciais. L-E-M-V, isso aí. Cada um deles tem uma cadelinha. Então, cada um tem um cão ali, né? Ó, então, cadelinha. Luna, Flor, Amora e Sol. Todas elas são da mesma raça e da mesma cor. Então elas são iguaizinhas aí, né? Então, para distingui-la, cada uma colocou um lacinho de uma cor. Rosa, azul, verde e roxo. E aí ele vai falando as informações. Então eu tenho cadela, cadelinha, porcão aqui, tá? E cor aqui, que é a cor do lacinho, né? Então, essas informações aqui. Vou pegar o preto aqui e vamos grifando ali o que a gente já tem. Cuidado aqui com a cor, que tem rosa e roxo, né? Para rosa eu vou pôr RS, para roxo RX, tá bom?
Só para não colocar R aí, era rosa ou roxo? Ah, por isso que eu prefiro escrever. Eu não, eu prefiro deixando assim que fica mais fácil. Mas não tem problema, tá? Vamos lá. Lucas não colocou o lacinho roxo e sua cadelinha não se chama Amora. Bom, se ele não colocou o lacinho roxo, pode ser rosa, azul ou verde. Então, vou por aqui, ó. Rosa, azul ou verde. Boa, esse é o Lucas. E a sua cadela não chama Amora. Então, é Luna, Flor ou Sol. Então, vai ser Luna, Flor ou Sol. Tudo bem? São as três que podem ser. Como não pode ser uma, o que sobrou são as três. Eu deixo ali, depois eu vou cortando. Sol ficou muito contente com seu lacinho azul. Bom, se a Sol tem lacinho azul, quando eu descobrir onde está a Sol, ela tem o laço azul, né? Então, por enquanto, eu deixo em branco aí, porque eu não vou colocar na tabela. Porque eu não sei de quem que é a Sol, né? Como eu começo relacionando com o nome da pessoa, né? Ó, eu ainda não sei quem é a Sol. Quando eu souber a Sol, eu vou lá e coloco o lacinho dela. Então, eu pulei essa, vou para essa. Vitor colocou o lacinho verde na sua cadelinha Flor. Então, do Vitor ele falou tudo. Lacinho verde e a cadela é Flor. Então, Vitor, lacinho verde e a cadela é a Flor. Bom, se a Flor está aqui embaixo, aqui ela sai. Se o verde está aqui embaixo, daqui ele sai. Beleza? Mateus é dono da Luna, que não tem lacinho rosa. Então, Mateus é dono da Luna. Vou por aqui primeiro. Mateus é dono da Luna. Boa. E a Luna não tem lacinho rosa. Então, pode ser azul ou roxo, né? Porque o verde eu já usei. Então, pode ser azul ou roxo. Porque o verde já usei. E como ele falou que não pode ser o rosa, né? Então, é isso aí. Então, qual a alternativa correta? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Legal. Se aqui foi o L, aqui não pode ser o L. Então, sobrou o S. E aí, é Sol, Luna, Flor e Amora, né? Então, esse aqui tem que ser o A, certo? Voltando ali nos nomes, ó. Luna, Flor, Amora e Sol. Então, aqui, ó. Luna, Flor, Amora e Sol. E ele tinha uma outra informação aqui que eu não tinha pintado ainda, né? Que a Sol ficou muito feliz com seu lacinho azul. Então, a Sol é de lacinho azul. Cadê a Sol aqui? A Sol está aqui em cima. Então, se ela tem lacinho azul, aqui é azul. Então, não pode ser o rosa. Se ali é o lacinho azul, aqui não pode ser. Então, aqui vai ser o roxo, né? Então, sobrou o rosa para a Amora, né? Tudo bem? Então, com uma informação, eu fui lá e escolhi as outras. Então, aqui é o S, né? Aqui é a A. E aqui é o roxo. Tudo bem? Quem quiser, ó, agora eu já sei. Pega aqui, ó, se quiser apagar, pode apagar os outros e ver só o que sobrou aí, né? Aqui também, ó, vou apagar. Eu não apaguei nos outros para você ver o que eu tinha feito, né? Aí aqui eu posso apagar, ó, fica mais clean, né? Fica mais limpo aí. Se você não quiser, pode deixar também. E aí vamos ver a alternativa correta. Aqui, letra B, né? Letra B. A cadelinha de Lucas se chama Sol. Vou voltar aqui, ó. A cadelinha de Lucas, que é o primeiro, ó, chama Sol, verdade. Certo? Acabou. Vamos ver as outras? Por que não? Enzo colocou o lacinho roxo na cadelinha. Enzo colocou rosa, ó. Se eu uso R, eu podia me confundir, né? Então, RS é rosa. Então, ele não colocou roxo. Ele colocou rosa, ó, para confundir aqui, né? Lucas colocou o lacinho rosa. Lucas colocou o azul, né? Então, tá errado. E o Amora usa o lacinho roxo. Amora usa o lacinho rosa, né? Não o roxo. Quem usa o roxo é a Luna aí. Então, acabou. A alternativa correta, letra B. Então, eu vou voltar aqui para minha tabelinha para ver como ficou. Então, eu fui lá e apaguei, né? Então, o que eu fiz de novo? Fui colocando as informações. Quando ele fala, ele não usa lacinho de tal cor, ou o nome do cão não é tal, eu coloco os outros que sobraram e aí vou cortando para ver o que sobra. Tudo bem? Beleza? Então, é assim que a gente vai fazendo. Então, letra B para essa aí.
Vamos para mais um aí, ó. Alberto, Bruno, Carlos, Daniel, Evandro e Fernando. Então A, B, C, D e F. São 6 agora, né? São amigos, cada um deles tem exatamente uma das seguintes profissões: engenheiro, arquiteto, médico, bancário, professor e jornalista. Também vão ter 6 profissões. Cada uma dessas profissões é profissão de exatamente um deles. Então ele falou aqui, né? Ó, cada profissão é de um deles só. E cada um deles torce por 2 times de futebol, dentre eles Vasco, Palmeiras, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Ceará. Então o que acontece aqui? Eles vão torcer para 2 times. Não necessariamente precisa ser o mesmo, né? Por exemplo, ele pode torcer para o Palmeiras e o Vasco e o outro para o Palmeiras e para a Bahia. Tanto faz aí, né? Ele não falou que tem que ser 2. Se um torce para um time e para outro, o outro também tem que torcer igual. Não, ele vai torcer para 2 times aí diferentes. Então, a primeira coisa aqui, ó, aqui estão as informações, né? Vou colocar aqui, ó, nome, profissão e time. Time vão ser 2, né? Então, aqui tem até F, né? Então, A, B, C, D, E e F. Legal. Vou voltar aqui. Bruno torce pelo Bahia e pelo Vasco. Então, Bruno, Bahia e Vasco. Evandro torce pelo Palmeiras. Muito inteligente. Evandro torce pelo Palmeiras. Mas eu não sei qual é o outro time dele. Por enquanto, só Palmeiras. Eu vou fazer assim, ó. Só porque tem muitos aqui. Pra gente não se confundir, né? Ó. Senão vai virar uma bagunça aqui. Esse, como tem vários, ó, fica mais fácil assim, né? Vamos voltar. O amigo que é engenheiro não torce pelo Palmeiras e não torce pelo Vasco. Então, o amigo que é engenheiro não é palmeirense e nem vascaíno. Então, o amigo que é engenheiro pode ser A, C, D ou F, né? Então, por enquanto, não dá para saber. Então, esse aqui eu já pus e esse aqui eu já pus. Vou pular. Carlos torce pelo Vasco e pelo Grêmio. Então, Carlos, Vasco e Grêmio. Daniel pelo Cruzeiro. Então, Daniel, por aqui, ó, Cruzeiro. Fernando pelo Palmeiras e Cruzeiro. Então, Fernando, Palmeiras e Cruzeiro. Beleza? Boa. E a pergunta dele é, a profissão de Daniel é... Bom, faltou um aqui, né? Ó, Alberto é bancário. Desculpa, faltou o primeiro aqui, né? Ó. Então, Alberto é bancário. É o único que eu tenho a profissão por enquanto. E aí ele fala assim, ó... Qual é a profissão de Daniel? Bom, a única coisa que ele tinha me falado aqui é que o amigo que é engenheiro... não torce nem pelo Palmeiras, nem pelo Vasco. Então, ó, vamos ver. Esse aqui já não é engenheiro, o A não é engenheiro. Então não pode ser, porque ele já falou que é bancário. Ele não torce para o Vasco e não torce para o Palmeiras. Então não pode ser esse o engenheiro. Não pode ser esse o engenheiro, porque torce para o Vasco, ó. E esses que torcem para o Palmeiras também não são engenheiros. Oh, que coincidência! Sobrou o engenheiro para o Daniel, né? Então aqui, ó, a sacada é essa parte, ó. O amigo que é engenheiro não torce nem para o Palmeiras, nem para o Vasco. Então, ó, todos esses aqui, ó, torcem ou para o Palmeiras ou para o Vasco. E ele já tinha falado que o Alberto, que foi o que eu esqueci aqui, ó, que foi o primeiro, que ele é bancário. Então, ele não pode ser engenheiro. Então, sobrou para o Daniel a profissão de engenheiro. É o que sobrou aí, né? E outra, o único que ele falou a profissão aí é o que tinha que ser. Então, Daniel é engenheiro. Olha que beleza. Não dava para ele ser outra coisa, né? Como ele falou engenheiro e só tinha essa profissão, né? Provavelmente seria essa mesmo. O outro que ele falou, que era o... que é o primeiro aqui, que é o Alberto, né? Que é o bancário, certo? Ó, ele falou que o Alberto era o bancário. Bom, então aí o engenheiro sobrou para esse aí. Ah, mas eu não sei os times, não sei as outras profissões. Não importa, você já achou o que precisava. Vão ter exercícios que eu realmente não vou conseguir achar tudo, tá? Eu vou deixar em branco porque não tenho como achar. E outra, a questão não me pediu isso, né? Então, não faz diferença. Não fica aquele, eu preciso achar todos, eu preciso achar todos.
Não necessariamente, tá bom? Então, só achar aí o que precisar. Beleza? Então é isso. Então, jeito diferente aí, talvez você não tenha visto ainda desse jeito, né? O jeito de fazer a associação, usando tabela e não usando aquelas tabelonas gigantes para pôr X e tal. Então, eu geralmente uso assim, nome da pessoa e as outras colunas. E se não tiver nome da pessoa, eu escolho uma das informações para a primeira coluna e vou usando ela para relacionar as outras colunas que tiverem. Às vezes tem 2, 3, 4 colunas. Geralmente são 3, né? Nome e outras 2. Profissão, sei lá, algum objeto, alguma outra coisa. Então, faz na tabelinha aí que não tem erro. Beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau!